Os não devem lembrar muito de mim, né? Estive aqui com meu filho e foi uma pregação, ele nos convidou. O ano eu não lembro do ano, mas a noite estava muito chuvosa nesse dia. Então é muito bom estar de volta com os irmãos aqui, para juntos louvarmos ao Senhor. Comentava com a minha esposa, e vou apresentar. Aí sim. Eu via muito a Congonhas quando eu era professor, aí eu trazia os alunos para visitar a parte histórica aqui de Congonhas, né? E nós subíamos isso aqui, a igreja, ver aqueles monumentos lá, era muito bom. Mas também o tempo vai passando, né? A gente não vai envelhecendo, mas a gente vai ficando mais experiente. Eu sou o pastor Davi Carlos, sou batista de nascimento, como também optei em ser batista, porque eu gosto e amo ser batista. Meu pai foi um pastor batista, e eu tenho um irmão pastor João Clara, é o meu irmão, ele já jubilou, e hoje ele apenas ajuda alguns pastores em aconselhamento. Apresentar para os irmãos a minha esposa, Cida, viu? Somos casados há 33 anos. Coloque-se de pé, Cida. Ela é baixinha igual eu, irmãos, viu? Somos casados há 33 anos. Como disse aos irmãos, eu tenho um filho e também é casado. Ele estaria conosco aqui, mas a esposa deu um jeitinho na coluna lá e teve que ir ao médico para tomar remédio. Lembre-se dela em orações, ela chama Carol, viu? É a minha nora. Então, isso é um pouquinho da minha família. Nós ficamos 10 anos em Bocaiúva, no norte de Minas, perto ali de Montes Claros, os irmãos devem conhecer. Ficamos em Bocaiúva 10 anos, ficamos ali servindo ao Senhor nesse período, e achamos por bem, Deus falou conosco que deveríamos vir para Belo Horizonte. Hoje faz 3 meses que estamos em Belo Horizonte. Nós estamos morando em Ribeirão das Neves, de Belo Horizonte fica 33 quilômetros, estamos mais perto do nosso filho, que era um desejo nosso, né? Então está tudo bem, né? Nós somos uma família pastoral, nós trabalhamos com casais, né? Estava falando com o irmãozinho ali, quando eu vi os embaixadores do rei, né? Eu gosto muito disso. A minha esposa também trabalhou muito com as mensageiras do rei. Isso é um pouquinho de nós, né? É só um pouquinho do que a gente tem trabalhado. Temos trabalhado com missionários, trabalhamos com alguns missionários e alguns já estão no campo, não é? Eu não gosto de falar muito a minha idade, porque eu nunca saio dos 49, não é? Já tem um bom tempo assim, mas isso faz parte, né? Faz parte da situação. E eu quero dizer aos irmãos, e agradeço o convite, o pastor Quirino é um amigo, está na igreja do Salgado Filho, na qual eu fui fundador daquela igreja também, né? Estivemos ali durante muitos anos, naquela igreja, ajudando o Salgado Filho a crescer. É uma igreja que precisa de muita ajuda, né? Como todas as igrejas, tem lá os seus problemas e dificuldades, mas isso faz parte da vida espiritual. Quero compartilhar uma palavra do Senhor que falou muito ao meu coração, e convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 2, nós vamos ler apenas 5 versículos, se você pudesse colocar em pé. Livro de Juízes, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Eu espero você achar, não tem pressa. Amém? Então vamos lá.
Juízes capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Deus repreende o seu povo, ou os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribarei os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós. Antes vós serão por adversário, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor, esta palavra, ou estas palavras, a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou, e chorou, e chorou. Daí chamarem a este lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Feche seus olhos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Nós agora, ó Deus, calamos o nosso eu para que o Senhor fale conosco. Fique conosco, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, de mal a pior, por não ouvir a voz de Deus. O livro de Josué, de Juízes, assim dizendo, é um livro que eu não leio muito, mas eu gosto, por ser biblista, e também gosto de entender a história do povo de Deus. O povo de Deus é um povo rebelde, sempre foi rebelde. E aqui esse livro, ele vai contar uma história, mais ou menos, de mais de 300 anos desse povo de Deus. Essa história, ela vai começar a partir da terra prometida em diante, vai até o fim. E ele vai contando. E esse povo vivia sobre a tensão e também o poderio da palavra de Deus, ou seja, a teocracia, que é o domínio de Deus, é o governo de Deus. Deus controla o seu povo. Deus sabe tudo sobre o seu povo. Deus conhece as nossas necessidades. E esse livro, amados irmãos, ele vai examinar o bom tempo que passou Josué com aquele povo e a decadência desse povo a partir de Juízes. Tudo isso a gente vai ver no decorrer da nossa mensagem. Essa nova geração, ela vai esquecer o que Deus fez a esse povo. E vejamos e trazemos isso para nós, como nós esquecemos o que Deus faz em nossa vida. É muito difícil lembrar o que Deus fez para você no ano de 1980, se você estava já nascido, ou então 2 anos atrás, 3 anos atrás. Hoje nós ouvimos aquela frase: pastor, eu nem sei se eu almocei, eu não lembro. Nós esquecemos as coisas muito fáceis. E quando se trata do espiritismo, que é lembrado por uma religião que proclama a bondade, e eles vão falando e vão lembrando as coisas, mas quando nós falamos do cristianismo, nós temos a facilidade de esquecer a bondade de Deus sobre a nossa vida. E Deus é bom em todo o tempo, Deus é maravilhoso, é o que diz a Bíblia. O amor de Deus está em Gênesis e vai até Apocalipse. A expressão de Deus e a essência de Deus é totalmente o amor. E esses 2 primeiros capítulos aqui de Juízes vai mostrar como é o povo de Deus no tempo de hoje. Não muda muito, não vai mudar muita coisa. A expressão de Deus a este povo e o amor que Deus tem a esse povo é extraordinário. Mas só que esse povo começa de mal a pior por não ouvir a voz de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, as coisas começam a piorar. E nós começamos a dizer: mas Deus me ama, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, tudo na minha vida dá errado. O que está acontecendo? É porque paramos de ouvir a voz de Deus.
e começamos a ouvir a voz do mundo. E o mundo oferece coisas boas, amados. São tantas coisas boas que o mundo oferece, e muitas vezes nós queremos aquilo. E a Bíblia aqui, amados irmãos, vai mostrar algumas lições que nós podemos extrair para o individualismo, ou o indivíduo, ou então para a congregação. O que esse texto realmente está trazendo para a minha vida? O que Deus está falando com esse povo que eu posso trazer para os meus dias de hoje? E aqui a história é linda, a história é maravilhosa. Primeira coisa, ele vai falar assim: combatendo o inimigo. A primeira geração, fique comigo, igreja. A primeira geração que sai do Egito, ela morre no deserto. Aqueles que nascem no deserto é que vão para a terra prometida. E os que estão na terra prometida vão esquecer tudo o que Deus fez. Qual é o erro? Os pais esqueceram, ou não mostraram, ou não ensinaram aquilo que Deus fez no Egito. As 10 pragas. Vejam como foi extraordinário. Quando Deus faz algo na nossa vida, nós devemos falar aos nossos filhos: olha, Deus curou você quando era pequeno, você poderia ter morrido. Lembra o que Deus fez na sua vida? E os pais esquecem de falar isso. E exatamente é isso dessa nova geração que esqueceu totalmente o que Deus fez a este povo. O povo esqueceu dos ensinamentos e tudo aquilo que Deus fez ou fizera para eles. Fico eu imaginando como se pode esquecer de falar para o filho ou passar para a história e dizer assim: olha, o mar vermelho se abriu. E os seus avós, os seus pais, passaram por terra seca. E isso não foi a mão do homem, isso foi o poder de Deus. Como é que nós podemos esquecer isso? A Bíblia vai dizer que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que deve seguir. Quando eles crescerem ou eles não quiserem mais estar na presença de Deus, eles jamais esquecerão o que foi passado para eles. Nós não esquecemos essas coisas. O que Deus faz na sua vida é extraordinário e marca a vida. Assim como Jesus marcou a minha vida, Ele marcou a sua. Você tem uma história com Jesus. Amém? Amém? Você tem uma história com Jesus. Jesus marcou a sua história. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus e por isso você tem uma história. E essa história que você tem que passar para frente. A salvação, ela deve ser passada para frente. Nós não podemos ser o crente S, S e S. Aí você vai perguntar: o que é isso, pastor? É o crente salvo, sentado e satisfeito. Eu estou salvo, não importa os outros, eu vou ficar sentado e eu estou satisfeito. O crente não é assim. Seus pais não ensinaram a ele o mesmo instruído por Moisés. E aqui, amados irmãos, o povo já não estava mais como era antes. O povo já começa a trabalhar somente com a vontade do coração. Não existia ninguém mais ali que pudesse conduzir o povo, e o povo: eu vou agir com o meu coração. Não é assim que nós ouvimos? Eu vou viver de acordo com o meu coração. Meu coração está dizendo isso. Eu vou viver dessa forma. Mas a Bíblia vai dizer em Jeremias que o coração, ele é enganoso. O coração nos trai. E vejam, amados irmãos, quando nós começamos a fazer as coisas do nosso coração, tudo dá errado.
tudo não funciona, o caminho não anda, as coisas vão se perdendo, por acharmos que o nosso coração é algo que nós possamos seguir. E assim é uma introdução ao livro de Josué, de Juízes. E aqui ele vai dizer assim: olha, preste atenção, vou separar em vocês um povo, o povo de Judá, para que comece a batalha. Deus promete a terra prometida, a terra de Canaã, a esse povo. E esse povo, amados irmãos, tinha tudo e o melhor. Imagine os irmãos carregar um cacho de uva de 2 quilos. Tem ideia o que é isso? Um cacho de uva você pega na mão, segura em 2 dedos. Imagine 2 homens segurando um cacho de uva. Como é que seria um cacho de coco? Porque é muito grande, é muito pesado. É porque a abundância de Deus para com o povo de Deus é extraordinário. Deus se preocupa com esse povo, mas o povo não estava ouvindo a voz de Deus. E quando o povo não ouve a voz de Deus, ele vai de mal a pior. E a vida começa a desandar. Aqui, amados irmãos, a guerra então combate ao inimigo. A tribo de Judá, ela vai para a guerra. Chegando lá, eles ganham a guerra. Eles começam aqui, de acordo com o texto, a conquistar tudo. Eles conquistaram a terra de Jerusalém, mas eles não possuíram isso. Observe a diferença. Conquistar e possuir é muito diferente. O povo brigou para conquistar, mas eles não possuíram. O céu é assim. Você tem que conquistar o céu, você não possui o céu. O céu é de Deus. O céu é de Deus. Se eu perguntar aqui para os irmãos quantos querem ir para o céu, todos vão dizer: eu quero ir para o céu. Mas para o céu, se tratar de Deus, o céu pertence a Deus. E só os corajosos vão para o céu. O céu é para os corajosos. O céu é algo extraordinário preparado para os seus anjos. E quem vai povoar esse céu? Somente o povo de Deus. Os salvos em Cristo Jesus, que ainda ouvem a voz de Deus. Porque a salvação, ela vem pelo ouvir. Não é pelo fazer, não é pela bondade, não é por andar ali ou andar acolá, mas simplesmente ouvir a voz de Deus. E aqui, amados irmãos, olha que interessante, no capítulo 2, diz assim, no verso 2, ele vai dizer: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Isso é para nós. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. O que foi que você fez? Você vai para a guerra e você poupa a vida deles, você se mistura com eles, o povo de Deus está se misturando, e a Bíblia nos orienta que o povo de Deus não se mistura. Nós não nos misturamos com os ímpios. E aqui, amados irmãos, é interessante saber quando a palavra de Deus fala de misturar. Nós trabalhamos muito com casais, já ouvimos muitos casais dizer assim: pastor, estou orando há 30 anos para o meu marido ou a minha esposa se converter. 30 anos. É uma luta muito difícil, irmãos. A palavra é direcionada para os jovens, aqueles que vão casar. Casar é bom. Eu aconselho casar. Nós estamos casados há muito tempo. E tem muitos irmãos que são casados. Case é bom, viu, jovens? Mas antes de casar, peça a Deus: Deus, escolha para mim.
A melhor escolha é a de Deus. Os nossos olhos escolhem coisas boas, coisa linda. Ah, pastor, mas fulano de tal é muito feio. Não é esse que eu quero. E a Bíblia fala para mim que Deus olha por dentro e não por fora. Deus não vê como o homem vê. É uma transformação de dentro para fora. É isso que a Bíblia fala. Deus trabalha com o homem de dentro para fora. Vejam como é extraordinário. Deus só habita naquilo que Ele faz e transforma. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Já vimos e entramos em templos cristãos maravilhosos, extraordinários, mas Deus não habita ali. Deus habita naquilo que Ele faz e transforma. É isso que Ele faz. Mas aqui, irmãos, olha que interessante. Quando nós nos misturamos, nós nos tornamos um deles. É isso que Ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, olha, não poupem os vizinhos pagões, não se misturem, Deuteronômio 7,15, não se misture, o povo de Deus não se mistura. O povo de Deus está se preocupado quem vai ser o Papa. Pastor, você soube quem é o Papa? Irmão, eu recebi essa ligação. Pastor, o senhor sabe quem foi escolhido o Papa? Deve ser um homem qualquer. Não é um dos nossos. Não é um dos nossos. Eu não vou me preocupar porque não é um dos nossos. Essa deve ser a minha resposta. A derrota dessa geração começou quando eles começaram a se parecer com as outras pessoas. Vejam a rede social. Irmão, olhem a rede social. Olha que bagunça nós temos aí. Mas pastor, isso é normal? Todos nós temos que ter rede social. Qual é o seu perfil, irmão? Você tem um perfil? E a gente entra no perfil de rede social dos irmãos. O irmão que é casado coloca que é solteiro. O irmão que é feio, de repente, se torna bonito. É os filtros. Às vezes a gente não reconhece que é o irmão. Meu irmão, você está muito bonito ali. As redes sociais. Quem não tem rede social ficou para trás. Claro, você pode brincar, não tem problema. Mas qual é o seu perfil diante de Deus? Não se misture. Não se misture com essas pessoas, porque não são um dos nossos. O mundo jaz no maligno. Ou um ator, uma atriz, ela faz isso, ela faz aquilo. Eu quero me parecer com essa atriz. Veja como ela é bonita. O seu perfil fez plástica disso. E as meninas, os meninos mais novos fazem plásticas, uma modificação à toa, se olha no espelho e não se encaixa, fazem tudo. Eu quero parecer com eles. A mistura separa o homem de Deus. O erro do povo de Deus, não poupar os inimigos. O erro do povo de Deus, o coração foi seduzido. Não é? Eu me lembro uma certa vez, eu vou ser rápido, eu vou ser muito rápido. Me lembro de uma vez, nós estávamos pastoreando uma igreja, falta aqui a memória, e uma certa jovem, ela conheceu um rapaz. Ele não era crente, não gostava de crente, mas acompanhava ela. E ela chegou, pastor, eu conheci um rapaz tal. Ele não é crente, isso, tudo. Senhor, vamos orar juntos? Vamos orar. Por que não? Vamos orar. E nós oramos. E aí? Eu perguntava para ela, e aí, como é que está o namoro? Ah, pastor, está indo. Aí sim, está indo. E então, certo dia, ela chegou para mim, pastor, nós terminamos. Não é mesmo?
Mas por quê? Vocês terminaram assim e tal? O que que houve? Ah, pastor, não é um dos nossos. Quem disse isso para você? Eu senti no coração, pastor. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos perguntar a Deus se Ele não é um dos nossos. Vamos orar aí durante um tempo. Aí nós oramos. Um domingo, que era aniversário da igreja, nós estávamos recebendo uma igreja ali, e eu estava na porta, junto com os diáconos, recebendo o povo. Chegou então aquele jovem, que eu não o conhecia, ele me perguntou: pastor, o senhor pode me chamar a menina? O nome dela é Cláudia. E eu disse: não, mas a Cláudia está lá na frente, para mim ir lá vai demorar, né? É urgente. Eu falei assim: não, eu queria muito falar com ela. Aí tal, eu fui lá: seu Cláudia, tem um rapaz te chamando lá. Eu disse: eu, pastor? Sim, é você mesmo. Ela foi lá. Quando ela chegou na porta, ele: oh, meu Deus, você aqui? Sim. Ele disse: sim, eu vim. Eu vim para que nós três ficássemos juntos. E ela disse: nós três? Quem? Eu, você e Deus. O povo de Deus só se mistura com o povo de Deus. O povo de Deus só se mistura com o povo de Deus. Quando nós fazemos uma escolha, a escolha é nossa. O erro é nosso, não é de Deus. Quando Deus escolhe, a escolha é de Deus. A escolha é de Deus. Quando nós erramos e vem a consequência, nós clamamos a Deus e pedimos: Deus, tenha misericórdia de mim. Entra na minha história, modifica a minha história. E parece que Deus não responde. E vai se passando. Mas por que acontece isso? Porque foi a sua escolha. Deus vai interferir na história no tempo Kairós, no tempo de Deus. Isso pode levar 20, 30, 40, isso pode chegar até no seu leito de morte. Ele pode mudar a história ali, você já partindo. Então, a escolha deve ser a partir de ouvir a voz de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Quando eu começo a imitar o inimigo, em vez de eu levar isso para fora, eu começo a invejá-lo, usar a mesma roupa, passo a adorar também, andar como ele. Eu sou do tempo aí de alguns cantores antigos, né, que faziam muito sucesso, colocavam gel no cabelo. Na época eu tinha cabelo, né? Passava gel no cabelo, andava de sapatilha, né? Essas coisas. Eu queria parecer muito com essas pessoas. Eu imitava essas pessoas. E o povo de Deus está imitando o inimigo. Não, pastor, não estou fazendo. Sim, nós estamos inimigos, trazendo para dentro da nossa casa. Nós não estamos sabendo usar as redes, o celular. Nós temos isso, irmãos. Não tem como fugir. Vejam aí os bebês, esses robôs, né? Bebê reborn. Irmãos, isso é anormal. Isso é anormal. Mas, pastor, é um boneco. Um boneco, irmãos. As mulheres já não querem mais casar. Vejam isso. As mulheres não querem casar. As mulheres hoje, elas têm o seu domínio próprio, os seus próprios recursos. Eu não quero depender de homem. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas não é isso que diz a Bíblia.
A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a mulher tem que casar, ser companheiro de um homem. É isso que diz a Bíblia. Os homens já não querem mais casar. Está saindo uma boneca aí, eu não sei o que é isso. Querem uma boneca de plástico, de massa, sei lá o quê. Isso não é normal. Isso jaz no maligno. E o homem será penalizado por isso. Por quê? Porque ele está copiando e se unindo ao mundo. E nosso papel de cristão é ver isso e dizer: isso não parte de Deus. Isso não é de Deus. Pastor, eu desejo ser como os outros agora. Eu desejo possuir as coisas. As pessoas trabalham não para o seu sustento hoje, mas para adquirir. É errado? Não. Não é errado, mas o extremo é pecado. O excesso é pecado. E isso é demonstrado pela palavra de Deus. Tudo que Deus nos dá é com abundância. Deus não dá merreca para ninguém. O irmão falou uma frase aqui interessante, e é meio hilário, né? A parte mais sensível do nosso corpo é o bolso. Tem um escorpião dentro. Irmãos, a gente até ri da situação, mas o caso é sério. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, então estamos ouvindo a voz de um Deus pagão. O celular é um Deus pagão, é uma máquina fria que não transmite amor nem paz. Ela é fria. A televisão é um Deus pagão. As roupas que eu uso, dependendo delas, se tornam um Deus pagão. Eu começo então a colocar aquela roupa bonita e começo a olhar para a direita, e não ofendendo as mulheres, né? Olhar para a direita, olhar para a esquerda, a se ajustar, é isso, se torna um Deus pagão. O desejo de possuir é muito grande. Mas aí, irmãos, vem um texto, na parte que eu gosto muito, que ele diz assim no versículo 4, desse mesmo capítulo. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras que ele disse, uma teofania, Deus estava falando ali a todos os filhos de Israel: vocês percebem o que vocês estão fazendo? Você percebe, igreja de Congonha, o que vocês estão fazendo? Você percebe, Davi, o que você está fazendo? Você está me trocando por outro, você está parecendo com o outro. Pedro foi comparado: olha, você é um deles, você fala como ele. É tão bom quando alguém diz assim para o nosso filho: nossa, você parece com o seu pai. Não fisicamente, mas você parece muito com seu pai, o jeito de falar, a maneira como você está agindo, você parece com seu pai. É bom, é gostoso ouvir isso. Eu gosto quando alguém fala isso do meu filho, né? Fisicamente, o meu filho parece muito comigo. Eu gosto. Você é parecido com Jesus? Diga amém. Diga amém. Amém. Eu sou parecido com Jesus. É assim que a gente deve dizer. Ele vai dizer assim: o que é isso que você fizeste? É uma palavra que Deus fala quando o homem erra. Quando Eva erra, o que foi que você fez? Quando nós erramos, Deus vem e nos pergunta: o que foi que você fez? Aí eu vou tentar me justificar, né? Eu? Não. Isso que Adão fez? Eu? Foi a mulher. Mulher, o que você fez? Eu? Foi a serpente. E aqui ele fala: o que foi que vocês fizeram?
Vocês entristeceram o coração de Deus, porque isso aqui é uma teofania. Vocês entristeceram o coração de Deus. E o povo então começa a chorar, sabe? Sabe quando o Espírito Santo de Deus vem na vida da gente e começa a cobrar? O que foi que você fez? Os filhos de Deus não fazem isso. Os salvos em Cristo não fazem isso. É o que diz a Bíblia. 2 pontos. O homem salvo, quando eu digo homem, estou dizendo a mulher também. O homem, quando é salvo em Cristo Jesus, ele olha para o mundo, ele diz: olha, eu posso ir, mas eu não vou, porque eu sou salvo. Essa é a posição do cristão salvo. O cristão que tem dúvida da sua salvação, ele olha para o mundo: eu não posso ir, mas eu vou. Nós estamos desafiando a Deus. E quando nós desafiamos a Deus, as consequências vêm para nós. Não é nós que queremos ir para o céu? O céu é de Deus, é a habitação de Deus, é um lugar reservado para Ele. E aqui o povo então começa a chorar. Choro e mais choro. Assim como Pedro chorou quando ele traiu o mestre. Choro, mas é o choro pela consequência do erro. Nossa, o que eu fiz agora? Não tem como voltar. Eu fiz isso, meu Deus, e agora? Só me resta chorar. E chora pela consequência do erro. É isso que o povo estava fazendo. É isso que muitas das vezes nós fazemos dentro da nossa igreja, como vida também. Nós choramos pela consequência, maltratamos o nosso irmão com as nossas palavras, depois choramos pela consequência. Por que eu fiz isso com meu irmão? Por que eu falei aquelas palavras duras com ele? E a palavra de Deus, ela vai dizer: da nossa boca procede bênção ou maldição. Então, antes de falar, pense 1, 2, 3, 4, 5, por causa da consequência. Isso não é um choro de arrependimento. O povo estava chorando pela consequência. Agora nós estamos perdidos. O Senhor vai nos entregar ao inimigo. Se eu não estou dando ouvido à voz de Deus, o mundo vem sobre mim, e sobre mim vem a consequência do pecado, e esse pecado vai me levar para o inferno. Hoje nós estamos vivendo como se Cristo não voltasse. Jesus está voltando. Isso é visível. Os homens não olham para o céu apenas no horizonte. As coisas acontecem no céu. É o que diz a Bíblia. Olhe para o céu. Aprecie as estrelas, elas se movimentam. O homem olha para o horizonte, aquele que ele quer ver. Isso é errado. Você, quando começa, então, a fazer a vontade do inimigo, do mundo, o que acontece? Você está obedecendo ao mundo. Nós temos horário, irmãos. Nós temos horário para tudo. Temos que levantar cedo para ir para o trabalho, para a escola, isso, aquilo, acolá. Mas quando a gente fala das coisas de Deus, nós relaxamos. Porque passa na nossa mente que Deus é bom. Deus não quer o mal para mim. E é verdade, isso é bíblico. Deus não quer o mal para a igreja. Mas por que nós fazemos das coisas de Deus relaxadamente? E a Bíblia diz que nós devemos fazer com excelência, o melhor. A preocupação do irmão aqui, né, que ele deixou um negócio cair, eu até ajudei ele a procurar, sem saber o que era. O que foi que ele deixou cair? Eu não sei, mas foi uma coisa muito importante. E eu confesso que eu queria saber, viu? A paleta. Excelência para Deus. Para Deus é o melhor. Não é meia boca. Para Deus é melhor. Tudo que eu tenho de melhor pertence a Deus.
A Bíblia vai dizer assim: o que darei eu por todos os benefícios que Ele tem me dado? A Bíblia está me perguntando. E a Bíblia então vai responder, porque a Bíblia responde as próprias perguntas. Ele vai dizer: dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Pare de ouvir o mundo e comece a ouvir a Deus. O silêncio de Deus mata o homem. Você ora e não tem resposta. Você ora e não tem resposta. O que está acontecendo que Deus não ouve? A Bíblia nos fala que toda a oração é ouvida por Deus. Quando nós oramos, alguma coisa acontece, é o que diz a Bíblia. Alguma coisa acontece. Mas o que é? Somente Deus sabe. A oração do justo sempre funciona. Tem muito o seu valor. E aqui, amados irmãos, o povo de Israel, que antes era escravo do Egito, tornou-se escravo dos deuses pagãos na própria terra. Muitas das vezes nós estamos deixando o mundo entrar dentro da casa de Deus. É triste, é muito triste. Começa a invadir a casa de Deus, que é a terra prometida. Estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E eu não estou falando de cultura, porque tem as culturas aí, espalhado pela terra, mas estão trazendo: olha, aquilo ali é bom, aquele negócio ali que eles estão fazendo para os jovens, vamos trazer para a igreja. Funciona, jovem gosta disso, vamos fazer isso aqui. Mas a Bíblia me ensina que para adorar a Deus, eu tenho a coisa certa. Como deve ser adorado esse Deus? O mundo não sabe adorar a Deus. Somente os salvos em Cristo sabem adorar a Deus. Você sabe adorar a Deus? Amém. Todos nós devemos saber. O povo então se tornou pagão. Esqueceram o que Deus havia feito. A nova geração que se levantou não conhecia o Senhor. Interessante, abro aqui uma parêntese. Comentava com a minha esposa, no dia do nascimento de Jesus. Jesus nasceu, é o que diz a palavra de Deus. Jesus nasceu em Belém. A Bíblia diz que ali cantava milhões e milhões de anjos num socorro, louvando ao Filho de Deus. E ninguém ouvia. Onde estava o povo? Onde estava esse povo? Se Jesus voltar hoje, é claro que não vai voltar de uma forma que nós imaginamos, mas da forma biblicamente, visível, unicamente, e todos os verão, é assim que diz a Bíblia. A palavra de Deus vai dizer de forma bem diferente, de que precisamos ouvir a voz de Deus em todo o tempo. Ouça a voz de Deus. Pastor, como? Através da Bíblia. Deus está falando todo o tempo. Deus fala conosco. Às vezes tem uma correção, você vai dizer: não, essa voz de Deus aqui não é para mim, isso aqui é para o meu irmão. Ele que anda fazendo essas coisas, isso aqui não é para mim. Ouça a voz de Deus. E aqui, quase encerrando, ele vai dizer que o povo de Deus tornou-se inconstantes. Inconstantes. O que é isso? Uma exegese bem ampla, de prática. O povo se tornou totalmente inconstante. Ou seja, quando eu fico desobediente a Deus, o mal vem sobre mim, eu deixo de ouvir a voz de Deus e tudo vem para cima de mim. O que eu faço? Eu começo a chorar, pedir clemência a Deus, misericórdia, e Deus então vem me socorrer, vem me abençoar, e eu fico bem. E novamente,
quando as coisas começam a derramar de novo, eu começo dessa forma. Todos querem a bênção, mas poucos querem o dono da bênção. É um dizer que vai existir. E aqui, amados irmãos, olha, Deus prepara a vitória para o seu povo. Deus prepara a vitória do seu povo. Mas nós não podemos ser crentes inconstantes. Quando a coisa está bem, eu me afasto. Quando a coisa está ruim, eu volto. Isso quer dizer que eu sou inconstante. Eu tenho que obedecer. A Bíblia é toda obediência. O Filho de Deus nos ensina a obediência. Quando as coisas vão de mal a pior, é porque eu deixei de ouvir a voz de Deus. Quando alguém disser, olha, parece que na minha vida nada funciona, você está ouvindo a voz de Deus? Como é a voz de Deus? Aqui. E aqui é praticamente, irmãos, totalmente a palavra de Deus em todo o tempo. E eu deixo aqui para os irmãos uma coisa que eu gosto da Bíblia. Eu sou um pastor biblista, eu gosto muito de Bíblia. Principalmente o conteúdo interno dela, né? Isso aqui, a capa preta. Na minha juventude, eu sou um pastor jovem, né? Mas na minha juventude, eu tinha muita vergonha disso aqui. Meu pai era pastor, e de manhã, minha mãe, vamos à EBD. Nós morávamos longe da igreja, e aí, vamos para a igreja. Aí eu falei, não, mãe, eu estou com dor de cabeça, eu acho que eu estou com febre, acho que eu não vou não. Assim, tudo bem. E vinha a mamãe e me trazia um remédio horrível. Eu tinha que tomar aquilo, mesmo não estando doente. Quando passavam os amigos, eu usava isso aqui como desodorante. O irmão já usou isso aqui como desodorante? Né? Você põe assim, ó, né? A gente tenta esconder a palavra de Deus, mas não nesse sentido. Eu escondo a palavra de Deus no meu coração para não... É isso. Leia a Bíblia para ser sábio. Leia ela para você ser sábio, porque a sabedoria, ela vem de Deus. Creia nela para você ser salvo. É isso que ela está dizendo. Nesse contexto aqui, pratique o que ela está escrito. Pratique nela, tudo. Pratique de uma forma extraordinária, para você ser santo. Para você ser santo. A palavra de Deus é essa. Sim, sim, não, não. É muito fácil. Né? Vamos ouvir a voz de Deus. Como a voz de Deus é maravilhosa. Às vezes a voz de Deus, ela vem de um jeito que rasga a gente, machuca. Mas a palavra de Deus não é para amaciar o seu ego. A palavra de Deus, ela vem para dizer assim, olha, se você não me ouvir, você vai de mal a pior. E se você se afastar de mim, você vai de mal a pior. É isto aqui, não é a palavra do pregador que tem poder, mas é a palavra de Deus que tem poder. E ela modifica a vida do homem. Eu poderia contar muitos casos na nossa vida, na qual nós vivemos, experiências que marcaram a nossa vida. Às vezes, irmãos, Deus está preparando você para uma grande bênção. Você crê nisso? Amém? Deus nos abençoe e nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por estarmos aqui, para louvar o seu nome. Gostaria que você ficasse de pé, se você puder, fique de pé. Vamos falar com Deus, ouça a voz de Deus, né? Volte para a sua casa e diga assim, puxa vida, Deus realmente falou comigo. Vamos orar e vamos dar a bênção apostólica. Oh Deus, obrigado. Obrigado por esse momento tão bom. Obrigado porque nós ouvimos a Tua voz através da Tua santa palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todo mal. Fica conosco, ó Deus, abençoando o início dessa semana. Que seja bênção sobre bênção. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus.
Obrigado porque o Senhor tem abençoado a nossa família, criação de Deus. O Senhor tem um propósito para todas as famílias. Assim como o Senhor nos salvou, salve as famílias. Que a base da família seja Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja presente nesta igreja e em todo canto da terra. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, eu vou ficar lá fora aguardando os irmãos. Com oração silenciosa.